do versículo 1 ao 14. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse que a menina da terra de Israel havia falado. E respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures a sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra. Percebo como buscam ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ser purificado? Foi embora indignado. Chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizer dele: lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a pele de um menino e ficou purificado. Amém? Podeis sentar. Que esta palavra possa vir ao nosso coração. Senhor Jesus, te agradecemos para tudo. Pedimos a tua bênção, que o Senhor se faça real, Pai, através da tua palavra no nosso coração. Pai, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração, Deus. Que este texto, Senhor, esta passagem possa abrir os nossos olhos, Senhor, possa tocar em cada um de nós, Deus, para vermos, Senhor, o quão maravilhoso é o Senhor na nossa vida, o quão maravilhoso é o Senhor quando nós permitimos que o Senhor opere, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Deus. Fala, Senhor, nesta manhã, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos que Naamã é um personagem bíblico importante, não por causa de quem era, porque ele não era israelita, ele nem por causa das coisas que ele realizou, mas vemos esta personagem que aparece aqui na Bíblia, e até hoje, há tanto tempo atrás, há tantos milhares de anos, que até hoje nós estamos falando de Naamã. Vemos isso porquê? Porque Deus operou uma grande obra na vida dele. Deus, através da sua graça, da sua misericórdia, operou um milagre na vida de Naamã. Naamã era uma pessoa importante, ele era capitão de todos os exércitos da Síria. A Síria tinha um exército muito grande, conquistava muitas terras, muitos países. Mas os sírios eram inimigos de Israel. A Síria era inimiga de Israel. Até hoje, quase 3.000 anos depois, ainda continuam em guerra. Israel e a Síria. E naquele tempo já eram inimigos, era um povo inimigo. Mas Naamã era um bom líder e era muito popular com o seu rei. O rei tinha prazer, tinha amor, tinha compaixão por Naamã. E se o rei pudesse, tinha feito qualquer coisa para curar. Mas a lepra era uma doença incurável e fatal. E o rei não tinha forma de livrar. E nós vemos que a cura de Naamã é um milagre que ocorre durante o ministério do profeta Eliseu. Um homem escolhido por Deus, um homem escolhido por Deus para marcar uma geração, para marcar um tempo. E nós vamos analisar aqui este texto e vamos ver que houve uma série um conjunto de acontecimentos que resultam nesse milagre. Amém?
Nós, ao lermos o versículo 1 que diz: ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um honrado homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por meio dele o senhor dera livramento aos sírios. Esse era um homem valente, mas estava leproso. Nós vemos que, humanamente falando, Naamã era um homem muito bem sucedido, era um homem muito importante naquele povo, naquela sociedade. Ele era chefe do exército do rei da Síria. Um grande homem diante do seu rei. Um grande líder perante o seu rei. Era alguém muito importante para o seu rei. Era alguém em quem o rei confiava. Era alguém em quem era um braço direito do seu rei. Era um homem de muito respeito também perante a sociedade. O povo o reconhecia como alguém muito importante, alguém muito poderoso, alguém que tinha vencido muitas batalhas. Era alguém realmente, como eu acabei de dizer, que venceu muitas batalhas, conquistou muitas terras. A Bíblia fala que ele era um homem valente. Era um homem valente, um homem forte, mas porém leproso. Essa era a falha dele, não é? A falha física, o seu limite estava aí, era leproso. A lepra era um inferno para aquele homem, que é alguém que estava acima de outros, é alguém que mandava em outros, é alguém que estava na frente, mas aquela doença o impedia de desfrutar da vida. Aquela doença o impedia de desfrutar do melhor da vida nesta terra. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E nós vemos através da Bíblia que a lepra, na Bíblia, é um símbolo do pecado. E assim como Naamã é infeliz por carregar em seu corpo aquele vírus, aquela doença, o pecado também rouba do homem, hoje, toda a possibilidade de ser feliz. Amém? Assim como Naamã era alguém importante, mas tinha aquela limitação, assim também o pecado nos limita de atingir o pleno da felicidade. Qual é o pleno da felicidade? É viver no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quem quer viver o melhor de Deus? Amém? Então tem que se livrar, tem que ficar livre da sua lepra. Neste caso, como nós estamos a falar, a lepra simboliza o pecado. E nós vamos ver que para que Naamã fosse curado da sua lepra, ocorreram algumas coisas interessantes. Eu gostaria que nós pudéssemos aqui examinar bem rápido 3 pontos que eu vi. O primeiro ponto nós vemos é que, podes pôr já assim, alguém teve que falar para ele a respeito do Deus que pode curar. Alguém teve que falar para ele a respeito do Deus que pode curar. Se ninguém falasse que havia um Deus que o podia curar, não é? Ele nunca tinha sido curado. Esse milagre não aparecia na Bíblia. A Naamã, e nós teríamos referência nenhuma a Naamã. Mas alguém falou. O texto nos mostra que alguém falou. Vamos lá ver, versículo 2 e 3. Diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, eu o curaria da sua lepra. Uau! Uma menina. A Bíblia nos mostra que uma menina que foi no meio da guerra raptada, não há outro termo. No meio da guerra, ela foi roubada pelos soldados, levada, se calhar saquearam toda a aldeia, ela ficou sozinha, levaram-na e puseram em casa de Naamã para servir a casa de Naamã, para servir a mulher de Naamã. E ela podia estar amargurada, e ela podia estar ali porque a tiraram dos seus pais, dos seus familiares, da sua terra, e dizer assim: é bem feito, só Deus merece. Saquei, os sírios saqueiam tudo, os sírios são nossos inimigos. Ela podia estar, não. O coração dela foi ao contrário. Quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o curaria. Quem dera, ela se comoveu pela doença do seu Senhor. Amém? Isto é algo muito importante. Nós muitas vezes passamos pelas coisas
e temos medo, e temos receio de falar, e temos medo de falar do nosso Deus, e temos medo de dizer as coisas, porque será que vai acontecer? Será? Eu vou declarar na tua vida, mas será que Deus vai responder? Mas aquela menina não teve medo, por muito nem amargurada no sentido legítimo estava. Ela perante a sua senhora disse: quem dera, o meu Senhor, provavelmente, a Bíblia não nos mostra, mas aquele homem vestia uma nobre roupa, que era alguém muito importante, vestia roupa muito nobre, e por fora tinha estas vestes bem finas, bem bonitas, mas por dentro a sua carne se desfazia, e provavelmente todas essas vestes eram manchadas diariamente. E aquela menina da casa dos seus patrões, dos seus donos, dos seus senhores, tratava todos os dias provavelmente aquela roupa, e todos os dias ela via o que é que o seu senhor passava. Havia por dentro daquelas vestes havia desconforto, havia ferimentos, e aquilo era manchado nas vestes, não é? Não como nós vemos, mas aquela menina conhecia o Deus de Israel. Aleluia. E conhecia um Deus que cura. Amém. Né? E provavelmente, ao tomar contato com aquela realidade, deve ter sido aí que ela larga, que ela deita para fora esta frase de, como se fosse um suspiro: tomara eu que o meu Senhor conhecesse o profeta que lá está, porque ele o curaria da lepra. Aquela menina assegurou-lhes que Eliseu poderia curá-lo. Uma menina que foi levada como escrava para a sua casa, deu testemunho, testificou do seu Deus e do poder do seu Deus. E através desse testemunho é que deu o resultado. Se ela não falasse, o milagre não estava aqui escrito. Amém? Quando nós testificamos do nosso Deus, Ele honra o nosso testemunho e opera na vida das pessoas. Amém? Amém? Quando nós testificamos, quando nós falamos, quando nós abrimos a palavra, passando por uma situação, abrimos a boca e deitamos para fora uma palavra de bênção, uma palavra de testificação do nosso Deus, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que nós sabemos que o nosso Deus é capaz, Ele honra o nosso testemunho. Então não devemos ter medo de falar. Não devemos ter medo de falar. Será que Deus vai responder? Espera aí, eu vou fazer. A gente tem que pensar assim: eu vou fazer a minha parte. Se Deus não fizer agora, o problema é dele, não é meu. Eu falei daquilo que eu creio. Eu creio no Deus do impossível. Mas se Deus não operou agora, se calhar amanhã, se calhar depois, isso é com Deus. Amém? Aquela menina não se importou se Naamã ia lá e não. Ela creu que se ele não fosse lá, ele era curado. Assim deve ser o nosso testemunho. E Deus vai honrar o nosso testemunho e vai operar. Amém? Então, como nós vimos, primeiro ponto, alguém teve de falar. Né? Alguém teve, para ver o milagre na vida de Naamã, alguém teve de falar a ele a respeito do Deus que cura. Amém? Segundo ponto, alguém teve de crer. Naamã creu e tomou iniciativa na busca da bênção. Eu falo, mas tem que haver a resposta do lado. A coisa não pode ser um monólogo, só eu falar. Não, tem que haver um diálogo, né? É como se fosse um diálogo. Você dá o seu testemunho. Você diz: vai na célula, vai na igreja, vai lá em casa, que vamos estar reunidos em casa. E tu vais ver que Deus vai responder ao teu problema. Mas a pessoa que recebe a palavra vai ter que crer e vai ter que buscar a bênção. Amém? Naamã creu e tomou a iniciativa na busca da bênção. Vamos analisar. Versículo 4. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. E respondeu o rei da Síria:
vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel e dizia logo chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então Naamã creu. Naamã creu naquela palavra daquela menina e a primeira coisa que fez foi ter com o seu rei e dizer: rei, aquele povo que é nosso inimigo, nós conhecemos, nós saqueamos lá aquilo e conhecemos uma menina que está em minha casa. E ele diz que há lá um profeta que me pode curar. E ele era tão chegado ao rei e tão importante perante o rei, que o rei, a palavra mostra que o rei se moveu, né? E disse: vai lá que eu enviarei uma carta ao rei de Israel a dizer que tu vais para que ele te cure. Dois povos inimigos. Dois povos inimigos. A gente pode ver que assim, isto parece, é como a gente dizer: olha, vai lá naquele sítio que eu preciso de um emprego, vai lá que eu dou um toque ao meu chefe e arranjo o trabalho. Isto parece uma cunha. Então vai lá, tal. Não estamos aí, mas estamos a falar de uma coisa que é: olha, eu vou visitar como nós fomos agora. Nós fomos agora nos Estados Unidos. Olha, nós levámos uma carta aqui do Cavaco para o Obama a dizer que a carta, o pastor assinal, o pastor assim, o pastor Eduardo e eu, e para serem recebidos como melhor. Estamos a falar de um registro de autoridade. Estamos a falar de uma carta de um rei, selada por um rei, para outro rei. Ele levava ali uma grande autoridade. Amém? Naamã foi mediante. Ele foi buscar, ele tomou iniciativa. Ele não simplesmente recebeu aquela palavra, creu e não fez nada. Nós, para recebermos a bênção, temos que ter iniciativa. Se nós recebemos uma palavra, de cura, de libertação, seja o que for, se nós queremos, nós temos que tomar iniciativa. A iniciativa de Naamã foi: bem, eu tenho que lá ir. Se é lá que há, é lá que eu tenho a cura, vou fazer os possíveis para lá ir. Ele foi ter com o rei e pediu intermédio ao rei para ir. Não é? Quando desejamos algo de Deus, é preciso buscar. É preciso buscar. E a palavra sagrada, a Bíblia, garante que todo aquele que busca de todo o coração acha. A palavra diz: aquele que busca de todo o coração acha, aquele que busca encontra. Então nós temos que buscar. Não basta simplesmente: ok, lá está. Ele poderia muito bem ter dito assim: então vão lá buscar. Como é que ele se chama? Eliseu. Vão lá, mandar o exército lá buscar o Eliseu, trazer o Eliseu de rastros. Vá, agora cura-me aqui. Não, ele buscou esse. Naamã agrupou os seus criados, juntou uma grande quantia de riqueza, a palavra nos mostra, e partiu para Samaria para ver Eliseu. Agora Naamã estava no caminho, muito orgulhoso. Eu sou mesmo muito importante. Porque até o rei manda uma carta: eu não vou ser recebido por Eliseu, não, eu vou ser recebido por rei de Israel, que vai mandar chamar Eliseu para me curar. Naamã ia, já era uma pessoa importante, mas ali eu acho que ele sentiu ainda mais: este é o momento que eu vou realmente ser curado, vou ser limpo do meu corpo. E ele vai cheio de riqueza, cheio de presentes. Perdão. Provavelmente ele pensava muito grandemente dele próprio. Vou ser recebido pelo rei e o rei vai mandar chamar e dizer para curar. Não é? Ele tinha uma carta enviada pelo seu rei ao rei de Israel para que intercedesse junto a Eliseu, a fim de ser curado. Só que ele, ao chegar na presença do rei de Israel, nós vemos que ele não obteve o resultado que esperava. Porque o rei de Israel, eu creio, não teve visão da oportunidade está aqui uma oportunidade de mostrarmos realmente o Deus a quem servimos. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de mostrar o Deus a quem servimos. E o rei de Israel perdeu a oportunidade. Que ele disse: eu seria o Deus para curar ou para matar, não é? Como é que diz? Posso matar e fazer viver, porque este
envia alguém para mim para ser curado da sua lepra. Percebam como busca a ocasião contra mim. Ele ainda pensa que o outro rei procura-me envergonhar, procura-lhe fazer com que ele fique mal perante a situação. Amém? O que vale é que nós vemos que Eliseu estava atento. Amém? Eliseu estava atento e diz que ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Amém? Amém. Aleluia. Amém? Deixai vir a mim, saberá que há profeta em Israel. Saberá que há Deus, que há um Deus verdadeiro em Israel. Então nós vimos que, primeiro ponto, alguém teve que falar para Naamã. O segundo ponto, Naamã criou e tomou a iniciativa na busca da bênção. E o terceiro ponto que nós vamos analisar é que Naamã obedeceu à orientação do homem de Deus. Naamã só obteve a cura porque obedeceu à orientação do homem de Deus, banhando 7 vezes no Rio Jordão. Amém? Naamã pensava que tinha que pagar um alto preço, um preço caríssimo. Ele levou muito dinheiro, muitas vestes, muitas riquezas. Ele foi preparado, ele ia preparado para uma grande cerimónia, para algo muito grande. E também pensou que receberia um tratamento muito especial, afinal ele levava uma carta do seu rei para ir junto do rei de Israel. E nós vemos aqui, assim veio Naamã, saiu da presença do rei e foi ter a casa de Eliseu. E diz assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Aqui, Naamã esperava que Eliseu saísse cá para fora. Aquele exército, estamos a imaginar, carruagem enorme, pessoas, vestes finas, né? Pessoas importantes na porta da casa de Eliseu. É como alguém vir, a gente quando recebe alguém em nossa casa, quer preparar tudo, quer deixar tudo pronto, tudo bonito e tal, para ver alguém, um amigo, um familiar. Quanto mais alguém importante, este homem era importante, na casa de Eliseu. Chegou na porta, ele esperava que Eliseu saísse para conhecê-lo e que fazia uma grande festa e que operava ia, sei lá, como a gente às vezes imagina, o milagre tinha que acontecer naquele momento do chá, e o milagre tinha que acontecer, e a coisa do show, do reteté e tal, e vai, e a coisa vai. E Eliseu não fez nada disso. Eliseu assim para fora. Ele disse assim para o criado dele: vai lá fora e diz a ele que vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Mas ele nem sequer se dignou a sair cá fora para me conhecer. Não ficou assim. Naamã pensou que Eliseu saísse para conhecê-lo, faria ali uma grande cerimónia, uma grande coisa, um grande milagre, toda a gente iria ver, ele iria recompensar Eliseu, iria pagar Eliseu e iria orgulhosamente para a sua casa, curado e orgulhosamente para casa. Mas Eliseu não fez isso. Eliseu sabia do propósito, Eliseu conhecia o propósito do coração de Naamã. E Eliseu desejava dar a glória, toda a glória a Deus. Não para ele, como profeta, nem para Naamã, pelo preço que queria pagar. Por isso Eliseu, através do mensageiro, mandou-lhe só a mensagem: vai lá, 7 vezes no Jordão. E era difícil para aquele homem acreditar, um homem tão importante, acreditar que viu de tão longe, para agora chegar aqui, ele receber. E aquilo era difícil para ele acreditar que a sua bênção seria curada apenas por ele mergulhar no Rio Jordão, nas águas sujas do Jordão. O Rio Jordão é um rio sujo. Ele pensava numa coisa mais lógica, numa coisa mais racional. Amém? Versículo 11 e 12, o que é que diz?
Naamã, porém, indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente se iria, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e curaria da lepra. Não são a bem e farfar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Ele pensava que iria àquela cerimónia toda de Eliseu e tal, mas aquilo mandou-se banhar. Ao menos que mandasse banhar-se num rio limpo, num rio bonito, aquela paisagem mesmo tropical. Não era aquela água suja, né? Aquela coisa, aquele sonho, aquele postal de férias, que a gente olha assim aquelas águas. Era aquilo que eu estava a pensar. Ao menos que o mandasse banhar aqueles rios, que era um sonho. E nós vemos que a princípio é que Naamã se manifestou, recusando obedecer à palavra do homem de Deus. Aquilo que para ele era um absurdo e uma humilhação muito grande. Mas porém acabou obedecendo e foi curado. Os seus servos, versículo 13, chegaram a ser os seus servos e lhe disseram: meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais dizendo ele, simplesmente lava e serás purificado. E diz a palavra que ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne do mundo e ficou purificado. Amém? Não mergulhou 7 vezes no Jordão e foi completamente curado. Ele retorquiu, ele indignou-se, ele teve ali coisa, mas acabou por: não custa tentar. Não custa tentar. Realmente os outros disseram assim: se ele pedisse uma fortuna, se ele pedisse uma casa com piscina, se tu lhe davas, se ele pedisse um Ferrari, tu lhe davas, dava. Então o que é que custa desceres aí e mergulhar 7 vezes? Os chefes eram mais sabedoria do que ele. E aqui a palavra mostra que ele mergulhou e foi curado. Ele obedeceu a palavra do homem de Deus e foi curado. E aqui nos mostra uma coisa interessante. No versículo 15, mostra assim: então voltou Naamã ao homem de Deus, isto depois do milagre, depois de receber o milagre, voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora peço que aceites o presente do teu servo. Aquele homem arrogante, aquele homem altivo, aquele homem muito: eu sou importante, sou muito importante para passar por estas vergonhas. Eu tenho um estatuto, não é? Um estatuto, e ninguém tira o meu estatuto. Aquele homem banhou 7 vezes, e quando se sai das águas pela 7ª vez, ele veio um homem transformado não só na sua pele física, mas ele vem transformado espiritualmente no seu interior. Ele vem um homem transformado. Ele vem um homem humilde e vai diante de Eliseu e diz: agora eu sei, quero reconhecer diante de ti que só existe um Deus. Naamã não era mais o mesmo. O seu coração foi quebrantado e ele agiu com humildade ao voltar a falar com Eliseu e demonstrou profunda gratidão com Deus. Naamã se converteu a Deus. Naquele momento que foi curado, Naamã se converteu a Deus. A palavra nos mostra, depois do milagre, que ele se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão, até mesmo por os atos que haveria de cometer, que haveria de praticar, e que não eram conforme a vontade de Deus, mas que faziam parte do seu ofício na Síria, perante o seu rei. A palavra nos mostra. Aqui disse Naamã: se não queres contudo, dê só ao teu servo uma quantidade de terra, depois não os pode transportar, depois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo, quando o meu Senhor entrar no templo de Rimon para ali adorar, e se encostar na minha mão, e eu também tiver de me prostrar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, nisto perdoe o Senhor ao seu servo. Ele estava arrependido do coração de tudo o que ele tinha feito errado para trás, mas também daquilo que poderia acontecer para a frente. Era uma nova criatura, ele estava transformado. Naamã saiu transformado não só fisicamente, mas no seu interior. Amém?
Naamã saiu convertido. Amém? Naamã não foi só curado, foi salvo. Nós vemos uma salvação. E assim devemos ser nós. Amém? Assim devemos ser nós na nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo e quando nós sabemos hoje que hoje, como aqui Naamã banhou sobre o Rio Jordão, nós vimos que hoje nós somos banhados, a remissão dos nossos pecados vem através do sangue de Cristo da cruz. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e somos libertos do pecado e somos transformados. E a partir do momento que nós somos passados pelas águas, pelo sangue do Cordeiro, somos lavados, nós vimos, somos uma nova criatura. Amém? Nós somos uma nova criatura. E nós temos o quê? Que mostrar gratidão perante o Senhor, mostrar transformação perante o Senhor. Amém? Nós não somos mais os mesmos. Nós não vivemos mais no pecado. Amém? A palavra nos mostra que nós fomos tirados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então a coisa mudou. A coisa mudou. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro e a coisa mudou. A nossa vida mudou. A nossa história mudou. Aquilo não era mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Você está aqui nesta manhã, que já aceitou Cristo, foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, não é mais o mesmo. A sua vida não é mais a mesma. Os seus hábitos não são mais os mesmos. Amém? Como nós vimos, a lepra, na Bíblia, é um símbolo do pecado. E a cura é como o perdão. Assim Eliseu não faria nada que se disse o homem. Como se tinha feito algo para executar a ser essa cura. Apenas mandou-se o criado dizer a Naamã para se banhar no Rio Jordão, o rio sujo. Naamã sabia assim que a sua cura não vinha de si mesmo, nem da água, ou de Eliseu, porque a água não era limpa. Eliseu nem sequer chegou a ele, mas ele soube que a cura veio de Deus. Ele teve que os seus olhos se abriram e ele viu que a cura veio de Deus. Amém? A cura do pecado é da mesma forma, do mesmo jeito. Muitos querem pagar pelos pecados, né? Nós vemos inclusive algumas religiões que a pessoa paga para se remir dos pecados, mas a Bíblia nos mostra que é de graça. Amém? Como foi para Naamã, basta apenas obedecer à orientação da palavra de Deus e se lavar no sangue de Jesus Cristo. Então a nossa alma será pura como a pele de uma criança. Como ali, nós estamos a ver na pele de Naamã. Mas nós também queremos, vou para a igreja, quero livrar-me da minha vida, quero mudar de vida, mas ao mesmo tempo queremos nos banhar também. Já que tenho que passar pelas águas, eu não posso passar lá pelo rio Abeira e Farpar. Quem tem que ser aqui? Quem tem que ser nas águas sujas do Jordão? Nós queremos falar do nosso conforto, da nossa comunidade, o nosso eu. Ali era o eu de Naamã a falar. Era o eu de Naamã a falar. Mas o que é que há de ser aqui? O que é que há de ser ali? Onde eu gosto? O que é que há de ser ali onde eu tenho preferência? Nós queremos o conforto, a comunidade, a manutenção do nosso ego e de nossas vidas mundanas. Não nos queremos rebaixar a ninguém, a nenhum homem, a nenhum pastor, nem a Deus. Nós queremos mostrar que nos humilhamos. Não posso mostrar que eu tenho uma pose, eu tenho um perfil, eu tenho um estatuto. Não posso chorar, mostrar que me arrependi, ou mostrar que se as pessoas olham, se as pessoas veem. Nós não queremos, nós temos receio de nos mostrar, de nos expor. Não queremos reconhecer que somos barro e ao barro voltaremos. A palavra nos mostra que é justamente quando descemos ao Jordão e mergulhamos nas suas águas que nos tornamos valorosos para Deus. É quando nos olhamos por dentro e por fora. Amém? Amém? A palavra nos mostra de uma cura física, mas a palavra nos mostra de uma cura física que trouxe transformação de vida a Naamã. Naamã, a partir daquele dia, mudou de vida. Não praticou mais a mesma coisa. Não vive mais, não sou mais hábitos. Os meus hábitos não são mais os mesmos. A partir de hoje eu sei que há um Deus em Israel, que há um Deus a quem eu quero servir. E não mais cometerei, e não mais farei a mesma vida. É o que ele nos mostra. O profeta João Batista pregava o arrependimento nas águas do Jordão.
A imersão do velho homem e o surgimento do novo. Era assim o mistério de João Batista. Arrependei-vos. E era nas águas do Jordão. Amém? E era isso que ele precisava fazer. E fez. E é isso que todos nós precisamos para fazer, para sermos herdeiros da graça e do reino eterno com Jesus. Amém? Tiago 4,6 nos mostra que Deus resiste aos soberbos, dá plena graça aos humildes. Então nós temos de nos despir de toda a soberba, despir de toda a posse, despir do nosso estatuto perante Deus e ser humildes e reconhecer: só tu, Senhor, me podes libertar, só tu me podes curar, só tu me podes salvar. Não há outra solução, não há outra em que eu me possa agarrar. Amém? Quando nós aprendemos que precisamos de Deus, que devemos nos submeter a Ele sem questionamentos e que a nossa vida deve ser de constante gratidão e quebrantamento diante do Pai, para que possamos ser curados física e espiritualmente e usufruir das maravilhosas bênçãos que Ele nos reservou, tanto na vida como no que há de vir. Amém?